Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor. Obrigado por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, Pai querido, dá graça aos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, pela Tua bondade. Abençoa os nossos ouvintes. Toma em Tuas santas mãos, Pai, os nossos amigos, nossos ajudadores, nossos seguidores. Amado Senhor, guarda a Tua igreja na cidade, guarda a Tua igreja no campo, manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu amor na vida, no coração dos meus irmãos. Opera maravilhas, Pai. Tu és o mesmo, Tu podes salvar, sarar, Tu podes, Senhor, renovar, restaurar. Tu és todo-poderoso. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 591, ano 13. O nosso desejo foi, desde o início do nosso trabalho, através da Escola Teológica e através da programação no rádio, foi sempre trazer uma palavra do nosso Senhor para o nosso ouvinte, para os nossos irmãos. Louvamos ao nosso Senhor porque neste período nós temos conseguido, ano 32, ano editorial, na programação radiofônica, e apesar de ser o ano editorial, nós já vamos realmente completar 30 anos corridos, anos letivos, anos normais no nosso calendário. E como a gente usa o calendário editorial, é ano 32. E o resultado é que durante este período nós podemos apresentar sem interrupções, a não ser uma vez aqui e acolá alguma questão técnica. Graças ao nosso Deus, graças ao meu Senhor, o Senhor tem me mantido com saúde suficiente para fazer o trabalho. Então, meus amados irmãos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Hoje o texto da nossa meditação é Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 11. E, como sempre, eu tenho uma certa desenvoltura e nenhum receio que alguém me reprove, me censure pelo que eu faço, pelo que eu oriento, pelas Escrituras. E se alguém me fizer alguma observação negativa, não me entristece não, porque da forma que a gente trabalha não compromete. Não prejudica, não compromete, muito embora muitas vezes possa chocar. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, nos ajuda, nos ensina, nos dá, Senhor, capacidade para compreender e nos dá, meu Senhor, ousadia para ensinar a Tua palavra maravilhosa. Guarda os nossos irmãos, nossos ajudadores, nossos ouvintes. Toma em Tuas santas mãos cada um, Senhor. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos, todo mundo sabe, que existe muita atividade religiosa e muitas seitas, algumas seitas muito ativas, algumas seitas padronizadas, com padrão de excelência, inclusive. Alguém que conhece, que observa, não precisa participar, como eu não participo e conheço de tudo um pouquinho. Eu tenho um certo conhecimento do espiritismo, sem nunca ter sido kardecista. Eu tenho um certo conhecimento do mormonismo, sem nunca ter sido mórmon. Eu tenho certo conhecimento do russelismo, sem nunca ter sido uma testemunha do Russell. Eu tenho um certo conhecimento da Igreja Reformada, sem nunca ter sido reformado. Estou até necessitado de algumas reformas físicas, mas a gente tem o conhecimento através da leitura, da convivência e tal. A formação que a gente precisa absorver para desenvolver um trabalho melhor ou com mais segurança no que diz respeito à exposição da palavra de Deus e se posicionar contrário às heresias. Então, todo mundo que observa sabe que tem umas seitas bem padronizadas, os mesmos modelos de templos em qualquer estado, em qualquer lugar, em qualquer país, inclusive. Bom, diante desta posição, a gente sabe que também tem umas seitas que brigam por princípios, determinada coisa. Existe uma igreja, eu não considero seita, muito embora tenha lá umas esquisitices, eu considero igreja. A Congregação Cristã no Brasil, para mim é uma igreja bem interessante. Muito embora tenha umas coisas, eles mesmos se acham os tais, os únicos. É praticamente um vício de igrejas cristãs se achar que é só eles. Bom, mas a questão coloca o véu, aquela peça do vestiário ou da indumentária de culto como sendo o máximo. Aí tem os grupos sabatistas e mesmo divergindo entre si, tem batista de sétimo dia, tem sabatista do sétimo dia, sabatista da promessa e sabatista reformados. Mesmo havendo dificuldade entre esses sabatismos, esses sabatistas, eles têm o sábado sempre como uma coisa comum. Aí tem os testemunhas de Jeová, tem vários nomes. É uma coisa que surgiu no final do século XVIII. Na Primeira Guerra Mundial, passou por uma transformação quando morre seu primeiro presidente, ou segundo, e hoje o nome é esse, Testemunho de Jeová. Na época era estudante da Bíblia, essa Sociedade Torre de Vida, um monte de coisa. Bom, e a briga desses é o nome de Deus. E o nome de Deus ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe o nome de Deus? Porque Deus não quis. Quando Deus se manifestou, se revelou a Moisés, disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito embora não tenha sido inteiramente conhecido. Pelo meu nome não lhes fui inteiramente ou perfeitamente conhecido.
Por quê? Por causa desta mensagem aqui. O nome de Jesus. Deus trabalha, Deus se antecipa. O Senhor Deus, que na eternidade, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, o Senhor providenciou o Cordeiro da redenção, como a gente lê em Apocalipse 13:8, Cordeiro, aquele que foi morto desde a fundação do mundo, e quem não tem o seu nome no livro deste Cordeiro, quem não participa desta escolha, esta eleição gloriosa, está fora mesmo para sempre. Então, nosso Senhor não revelou o seu nome a Abraão. E Abraão não ficou irritado. Mas, Senhor, eu quero saber o teu nome, dê o teu nome, cadê o teu nome? Não. Deus se manifestou a Abraão, a Isaque e a Jacó, fez as mesmas promessas a eles, em muitos casos, e não sabiam o nome de Deus, por causa do que Deus planejava para o futuro, que era a glória do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, Filipenses 2:3, ele começa a orientar, não seja contendedor. Não use de nenhuma arrogância. Não se vanglorie de nada. Seja humilde. Considere os outros superior a si. Não atente para o que você é. Atente para o que o outro é. Não se exalte pelo que você é, mas pelo que o outro é. Exalte o Senhor pelo outro, pela grandeza do outro, não se engrandeça. Este é ensinamento perfeito, doutrina apostólica perfeita. No versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus Cristo se humilhou. Era o Filho de Deus? Era, mas se humilhou até a morte. E que tipo de morte? A morte de cruz. A pior das mortes, o pior suplício. Mas, como Cordeiro de Deus, Jesus deveria remir o seu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o mundo, para confirmar a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas ou felizes ou abençoadas todas as nações da terra. No versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, referindo-se a Jesus, Jesus era o Filho de Deus, portanto o Verbo de Deus, portanto Deus, e sendo em forma de Deus, tendo esta natureza divina, sendo um ser divino, aceita, vem ao mundo, nasce na família humana e não usurpa a igualdade com Deus. Pelo contrário, se desfaz desta divindade, se esvazia desta deidade, assume a forma humana, a forma de servo, assume a forma de cordeiro para Deus. Esvaziou-se a si mesmo. Ninguém se esvazia do que não tem, porque ele tinha a divindade e a eternidade. Ele se esvazia da divindade e nasce na humanidade.
Isto chama-se, na doutrina teológica, no contexto da teologia, é a encarnação do Verbo. Não confunda com a doutrina de Satanás da reencarnação, que um sujeito nasce, e nasce às vezes sob miséria para pagar o pecado alheio. Isso é doutrina do inferno, porque o nosso Deus ensina que cada um prestará conta por si mesmo e não pelo outro. Então, o ensinamento da palavra de Deus é este, que ele, o Senhor Jesus, se humilhou de tal forma que, sendo Deus, sendo semelhante a Deus, sendo em forma de Deus, não usurpou a igualdade, pelo contrário, esvaziou-se e nasce na família humana, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte terrível, a morte do suplício da crucificação. Esta doutrina gloriosa da palavra de Deus para nós. Aí o versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por que Abraão, Isaque e Jacó morreram conhecendo que Deus era só o El Shaddai? El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso e não nome próprio. Deus queria que o seu Filho Jesus fosse o nome exaltado na terra e nos céus. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, isso é glorioso, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, anjos, arcanjos, serafins, querubins, todos os joelhos dos que estão nos céus, todo o joelho dos que estão na terra e todos os joelhos dos que estão debaixo da terra, ou seja, todas as gerações passadas que viveram e morreram, estão vivas no mundo dos mortos e vão se render aos pés de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho, todos os seres espirituais e divinos se prostrarão diante de Jesus. Todos os remidos se prostrarão diante de Jesus. Os céus e os céus dos céus, todos os seres espirituais vão se prostrar diante do Senhor Jesus, ao nome de Jesus. No versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ton Christos, ton Kyrios. No grego, ele é o ungido, o Senhor. Ton Christos, o ungido. Ton Kyrios, o Senhor. Todos os joelhos se dobram e todas as línguas o exaltam. É
a glória do nome de Jesus, a grandeza do nome de Jesus. Por que que os antigos judeus não podiam nem mencionar o nome de Deus? Propósito. O nome existia interpretado, portanto, marcado ali dentro do lugar sagrado. O lugar sagrado, por causa das injustiças dos próprios judeus, o lugar sagrado foi saqueado, foi derrubado, foi arruinado. Perderam a pronúncia dos seus caracteres, ou dos caracteres do nome do Senhor, do nome de Yahvé, que chamam Jeová como arranjo do Petros Galatinos. Ninguém sabe, mas está na Bíblia, tá? E vão tirar logo. Já tiraram muita coisa. Mas o Petros Galatinos, um estudioso da Bíblia, muito embora idólatra, criou uma forma de identificar o Senhor como Yahvé. Traduziram muito mal e colocaram Yahvé, Jeová. Muito mal. Não tem uma fundamentação e nem documentos antigos que mostrem Jeová como sendo o nome de Deus. É um arranjo ou um desarranjo. E o nome que será exaltado pela eternidade, por toda a eternidade, pelo que fez, pelo que é o nome de Jesus. Filipenses 2:11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos, isto é grandeza, isto é grandor, isto é poder, isto é o diferencial entre as igrejas e os movimentos e o evangelho eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo, que identifica a sua igreja, não pelo padrão, pela estrutura do templo ou pela linguagem dos ativos religiosos, mas pela continuação doutrinária, a doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão, a consagração. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa e profunda. Hoje nós vamos orar. A nossa oração hoje é pelos casais sem filhos. Tem muitos casais sem filhos e, em muitos casos, é como se existisse uma lacuna, um empobrecimento disto. E não existe isto. Se Deus não lhe deu filhos, glorifique a Deus. Deus sempre sabe o melhor para os seus servos. Glorifique a Deus. Se você é um casal, se você é casado e não tem filhos, louve ao Senhor e faça o melhor para o Senhor pela sua vida. Vamos suplicar a bênção de Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, te exaltamos, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, guarda os nossos irmãos. Opera, Senhor, em cada vida, em cada coração. Querido Pai, Deus bendito, Senhor dos exércitos celestiais, ajuda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda, meu Senhor, os nossos amados irmãos na cidade, no campo. Opera, Senhor, maravilhosamente na vida da igreja. Ajuda os teus servos, livra os teus servos, ensina os teus servos,
Pai, continua conosco, nos dando, Senhor, a tua graça e a gratidão, Senhor, no nosso coração para te louvar sempre. Querido Senhor, Deus bendito e todo-poderoso, guarda cada vida, ajuda-nos, opera, Senhor, no nosso coração pelo teu amor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.